Olá, eu sou Marga do canal Marga Atelier e hoje vamos pintar um quadro de uma paisagem com caminho. Eu vou iniciar a tela agora e vou passo a passo mostrando para vocês as cores que eu vou utilizar, pintando com tinta acrílica sempre, os materiais em geral, pincéis, tudo que eu preciso para fazer esse trabalho. Aqui na descrição do vídeo eu deixei o link do meu grupo do Facebook e eu faço muita questão que vocês acessem aí o link, entrem para o meu grupo do Facebook, porque lá no grupo eu posto primeiro os vídeos. Também esse vídeo que eu vou iniciar hoje é uma paisagem que vai ter vários passos e qualquer dúvida que você tiver, também a foto que caso você pinte junto comigo você pode postar lá no grupo. Então, fiquem à vontade, que eu terei maior prazer em adicionar vocês lá no grupo e deixem lá sugestões para novos vídeos do canal. Qualquer dúvida que surgir com respeito a essa arte que a gente vai pintar agora, deixem lá que eu a respondo para vocês o mais breve possível. Então, vamos pintar? Então, nós damos início à tela usando o azul hortênsia e o branco, onde a gente faz uma mescla bem suave para formar essa perspectiva de último plano. Aí juntamos um pouquinho de azul ftalocianina no pincel, nessa mesma mistura, e pintamos essa atmosfera azulada à esquerda da nossa tela. Preenchemos todo o espaço com esse tom e mesclamos as duas cores para formar uma atmosfera azulada. Espalhamos bem a tinta para que os tons se fundam. Eu estou usando um pincel bem largo, porque eu estou usando uma tela 80 por 120. Então, eu vou pintar todo esse fundo com esse pincel largo de cerdas macias. Eu estou usando tinta acrílica e essa tinta, se a gente usar um pincel que não tenha cerdas macias, na hora da gente fundir os tons, ela deixa riscos, deixa marcas na tela. E nós não queremos isso, né? Então, estou usando um pincel com cerdas macias. Mas se você estiver pintando uma tela menor, não precisa usar um pincel tão largo, pode usar um pincel menor, o que for mais conveniente, basta que você possa preencher toda a base da tela para depois preparar ela para receber os detalhes que virão depois, as árvores, o caminho, a poça d'água, o casal e a grama. Usando esse mesmo tom azulado, eu preencho também o lado direito da tela, espalhando por todo esse terceiro plano e fundindo da mesma maneira como fiz ao lado esquerdo. Agora, misturando um pouquinho de azul da Prússia a esse tom, eu começo fazendo pequenas copinhas na base da linha do horizonte, onde existem algumas árvores que vão estar aqui em último plano, que depois elas vão ser cobertas pelas árvores do primeiro plano. Mas para não deixar esse tom todo planinho, tudo retinho, a gente cria copinhas de árvores, juntando esse tom que já está no pincel. Eu não limpei o pincel, eu só juntei um pouquinho da azul da Prússia a esse tom que já está no pincel e fui dando batidinhas aí no terceiro plano de formas meio arredondadas para formar como se fossem copas de árvores lá à distância. Aí você vai acrescentando um pouquinho mais da azul da Prússia, porque conforme você vai batendo nessas pequenas árvores, as que estão lá no centro da tela estão mais distantes, as que estão mais à esquerda já estão mais próximas. Então a gente junta um pouquinho mais da azul da Prússia na base, na linha do horizonte, e refaz essas copinhas de forma que as da esquerda fiquem mais azuladas e mais altas,
demonstrando assim que estão mais próximas do olhar de quem está observando a paisagem. Quanto mais ao centro da tela, tom mais azulzinho claro nas copinhas das árvores. E quanto mais nas beiradas, tanto da direita quanto da esquerda, a gente faz as copinhas mais altas. Então, conforme vai se distanciando da região central, que é o nosso ponto de fuga, a gente vai aumentando o tamanho das árvores e também o tom delas, vai ficando com um azul um pouquinho mais forte. Mas ainda assim, é distante a atmosfera, então por isso as árvores continuam sendo azuladas. Da árvore principal, a sombra da árvore principal, acrescentamos mais azul da púrpura à mistura e pintamos a grama à direita da árvore principal, que nós vamos colocar aqui uma árvore com folhas amarelas de outono, bem nessa região central aí da tela, que vai ficar em primeiro plano. Então, do lado direito dela, o azul se acentua porque fica mais sombrio. E preenchemos com esse azul do mesmo tom esse riacho que fica no centro da estrada. Na verdade, não é um riacho, é uma poça de água dentro da chuva, com certeza. E daí, misturando um pouquinho nesse tom azulado, um pouquinho de branco, um pouquinho de amarelo, começamos a preencher a grama do lado esquerdo da estrada. Em sentido horizontal, puxando o pincel em sentido horizontal, no sentido do terreno, para que a grama fique marcada. Um tom bem suave, um verdezinho com um pouco de branco, formando aquela grama lá à distância, próximo da linha do horizonte. E conforme a gente vai se aproximando mais do primeiro plano, a gente vai acrescentando mais amarelo e mais azul, amarelo cádmio, e acentuando o tom do verde, amarelo de cádmio e azul da Prússia e branco. E a gente vai fazendo essa mescla, né? Nessa região central aí ao lado da estrada, onde a luz do sol bate com mais intensidade, a gente acrescenta mais amarelo. E mais ao canto esquerdo, conforme vai se distanciando da linha onde o sol bate por trás das árvores, a gente acrescenta um tom de terra, que no meio da grama sempre tem um lugar onde não está com grama, tá assim, sem capim, sem pastagem. Então a gente aproveita e acrescenta um pouquinho de terra de siena natural a essa mistura que a gente já tinha no pincel de amarelo, e dá uma marca de chão de terra no meio da grama. Não parecer aquela graminha toda aparelhinha, toda sem graça, né? Para tornar um ambiente mais interessante, a gente vai variando os tons
E acrescentando terra, a gente já vai dando uma vida aí a esse gramado, mesclando esse tom de verde, puxando sempre na direção do terreno, em sentido horizontal. Sempre da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, puxando em direção à estrada. E acrescenta mais azul da Prússia essa mistura. E pintamos esse canto esquerdo, onde vai ser um canto sombrio. Então vamos deixar bem escura essa mistura, juntando. Eu não lavei o pincel nenhuma vez até agora. Desde o começo da pintura eu comecei pintando e sempre vou acrescentando mais tons ao pincel e sempre vou puxando, e de formas que eu vou aproveitando toda a tinta que já tem no pincel e formando várias nuances, vários tons sobre tons. Agora vamos preencher o canto direito da grama verde ao lado daquela árvore principal, com bastante azul da Prússia e um pouco de terra nessa mistura, natural. Misturamos e um pouquinho de verde esmeralda e formamos aquela grama à direita da estrada. Já aí o sentido do terreno já não é plano, já é em forma de barranco. Então a gente já puxa o pincel no sentido para formar aquele barranco. E aí, usando terra, também formamos um trecho aí onde não tem pastagem, para tornar interessante esse cenário aí, mesclando tons de verde, tons de terra, em todo esse barranco. Esse barranco a gente está usando tons escuros, mas depois a gente vai formar nuances de luz que batem e vamos desenhar capim e vamos clarear essas misturas e vamos formar nuances de claridade, nuances de sombra, onde o sol vai bater, para que a gente torne o cenário mais interessante. Agora, usando um pouco de laranja e um pouco de branco, essa mistura que já está no pincel, vamos começar a formar a estrada lá à distância. Primeiro vamos começar lá pelo terceiro plano, onde a estrada está quase desaparecendo. Então acrescentamos mais branco à mistura, para que fique um tonzinho bem suave, bem claro. E puxamos aquele filete de estrada que tem lá no fundão. Depois, conforme a gente vai se aproximando mais aqui do primeiro plano, vamos acrescentando mais terra à mistura e vamos preenchendo toda a estrada. No sentido horizontal, no sentido do terreno. Agora acrescentamos um pouco de tela de siena queimada à mistura, para que esse chão vermelho fique mais forte conforme vai aproximando do primeiro plano. Vamos mesclando um pouco de terra junto com essa poça para formar aí uma beiradinha da água. E terminamos completando com terra esse lado direito da tela, onde tem um barranco de terra aí. Terra de siena queimada.
lembrando de puxar o pincel no sentido do terreno para formar o barranco. Na estrada a gente puxa na horizontal e no barranco na vertical. Dessa forma a gente vai formando perspectivas e vai, como é uma pintura impressionista, vai mostrando para o olho o que está se apresentando no cenário que nós estamos querendo mostrar. Já, apesar de ser um fundo, a gente já tem bem dividido aí quais são os principais pontos da nossa pintura. Agora vamos completando aí a estrada, mesclando a grama com as bordas da estrada. Usando esse tom de terra, um pouquinho de azul da Prússia, nós formamos aí o início do tronco da nossa árvore principal. Hoje nós vamos parar por aqui, vamos deixar essa camada de tinta secar e depois nós vamos dar prosseguimento nessa árvore. No próximo vídeo vamos demarcar aqui a paisagem, essas árvores principais, vai ter um casal, vai ter uma poça d'água mais precisamente, e daí a gente vai dar prosseguimento também a essas árvores aqui. Espero você no próximo vídeo. Caso você ainda não faça parte do meu grupo do Facebook, aqui na descrição do vídeo está o link para que você possa acessar, sabendo que lá eu posto primeiros vídeos. Lá você pode deixar dúvidas que ficaram com respeito a essa pintura, pode deixar perguntas, pode deixar sugestões de novos vídeos e também pode postar a foto lá para que eu possa te ajudar, caso você precise de alguma orientação na pintura dessa arte, certo? Então eu espero vocês na sequência da pintura.